Olá pessoal do Unisalva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre derivadas parciais e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre planos tangentes. Bom, digamos que nós tenhamos uma superfície como isso daqui, ela é como se fosse meia calota, tá? É uma calota de carro. Então olha só, digamos que a gente tenha nessa superfície aqui um pontinho P exatamente aqui em cima. E o meu desejo é fazer um plano tangente, assim como a gente fazia uma reta tangente a uma curva lá nas derivadas no começo do cálculo 1, né, a gente quer fazer um plano tangente a essa superfície. Bom, então olha só, se nós olhássemos isso aqui de lado, tá, e fosse assim a nossa calotinha, tá, e o ponto P, esse aqui está aqui em cima, o que a gente queria fazer? A gente quer simplesmente cortar ele com um plano tangente. Tá? É como se fosse como se fosse uma reta tangente a uma curva, porém é um plano. Então olha só, digamos que esse aqui seja o nosso plano tangente ao ponto P. O que a gente precisa para equacionar esse plano e também para descobrir quem é esse plano? Nós temos uma equação do plano tangente que é simplesmente equação do plano ponto normal. O que a gente precisa? A gente precisa saber aonde está localizado esse plano, um ponto desse plano, tá? Exatamente onde ele toca, e as componentes do vetor normal. O que é esse vetor normal? Esse vetor normal vai estar exatamente aqui. Lembra que um vetor normal faz 90 graus com a superfície, né? Então esse aqui é o nosso vetor normal ao plano. E esse vetor normal possui as componentes, A, B e C. Tá? Essa daqui é a notação de vetores, né, com esse símbolozinho menor que, maior que. Certo? Então, essa equação aqui é a equação geral do plano. Se eu tiver um ponto qualquer e o vetor normal é ele, a gente gera esse plano. Bom, em cálculo, a gente não quer saber simplesmente um plano qualquer. Isso é um plano geral no espaço. Ele pode estar em qualquer lugar. Imaginem a folha encostando ou não encostando em qualquer lugar. Tá? A gente quer encontrar o plano tangente a essa superfície. O que a gente precisa? Tá? Nós temos aqui as equações do plano tangente. Se nós tivermos uma função z, f de x e y, ou seja, uma função de duas variáveis, nós vamos usar essa equação aqui, que diz o quê? Componente da função derivada para x aplicada no ponto, que é a tangente, x menos esse ponto. Função derivada para y aplicada no ponto, y menos o valor de y do ponto. E aqui tem que tomar muito cuidado, que é menos z menos E0. Não tem a derivada de z, por quê? Porque é uma função de duas variáveis, tá? Não é uma função de três variáveis, então a gente precisa, não tem aqui. Tá? O que vai ir aqui é simplesmente o z menos E0. Z menos o z do ponto, certo? Então, se nós tivermos uma função de três variáveis como nós temos aqui, nós vamos precisar realizar o quê? A derivada da função para x aplicada no ponto P0, x menos x0, que é o x do ponto, derivada para a componente y aplicada no ponto P0, y menos o y do ponto. E aqui sim, essa pequena diferença que tem nas duas equações, né? Na equação de duas variáveis e na equação de três variáveis, que essa daqui também leva a derivada da função para z aplicada no ponto P0, z menos E0. Tá? E muito cuidado, né, gente? Isso aqui é um menos, tá? Não pode, se colocar um mais aqui já está tudo errado. Tá? Então é exatamente isso que a gente quer encontrar. Tá? A componente normal, nesse caso aqui, é representada pela derivada em cada um dos pontos. Tá? Então, isso daqui é a componente normal, isso aqui é a componente normal para z não tem. Aqui é componente normal e componente normal, certo?
é bem simples, tá, de refazer os exercícios de plano tangente. Nós vamos fazer agora aqui uma série de exercícios, tá? E o que vocês têm que saber, se vocês quiserem fazer alguma anotação, é simplesmente, se eu tenho um plano tangente a uma superfície, o que eu preciso para equacionar ele? Eu preciso de um ponto e de um vetor normal, tá? Isso que é muito importante, é um vetor normal a essa superfície. Como que nós vamos providenciar? Produzindo as derivadas parciais, e para isso é muito importante que vocês tenham toda a matéria de derivadas parciais bem clara na cabeça, certo? Então agora vamos fazer alguns exercícios para ver se a gente ficou com a matériazinha bem clara. Nos visitem no site www.mesalva.net e também nas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até logo!